Boa tarde, pessoal. Aqui é o Wellington. Acabei de trocar aqui no meu carro todas as mangueiras do sistema de arrefecimento. No caso, essa aqui, aquela ali, essa aqui que é a do retorno pro reservatório de expansão. A que vai lá embaixo, que é a que vai pro bloco do motor. E as duas aqui do sistema de ar quente. E troquei também a válvula termostática completa, porque ela tava, o motivo de ter trocado é que as mangueiras já estavam inchadas, já estavam ressecadas e inchadas. Corre-se o risco de estourar, né, porque é alta temperatura que passa, é água muito quente. E aqui está a válvula termostática antiga, o coração do sistema de arrefecimento do carro. No caso aqui do Fiesta, né? Aí. Ela tava com vazamento aqui, ó. Tava vazando aqui nessa parte aqui. Ela ainda tá boa, ainda parece ser a original do carro ainda. Eu acredito que seja a original do carro ainda, porque é de uma qualidade muito boa. É de fabricação brasileira. Mas aí no caso aqui ela é de fibra de carbono, de plástico. Eu coloquei uma toda em alumínio. Ela é toda em alumínio. Aí eu comprei no Mercado Livre, já vem completa, já vem com a válvula termostática e já vem com os sensores de temperatura. Aí eu só retirei essa aqui, são 5 parafusos que ela, esses 6 parafusos na verdade que tem, que é posicionado ali no cabeçote. E botei as mangueiras novas e a água. A única atenção que a gente tem que ter aqui é que quando faz esse tipo de serviço que tira a água do radiador, na hora de repor, tem que fazer a sangria do ar. Não pode deixar ar no bloco, porque senão acontece de danificar o motor aí, porque ferve a água do motor por causa a válvula termostática não vai abrir por conta da existência de ar no sistema. Então tem que se tirar o ar do sistema quando faz esse tipo de serviço. E aqui tem duas formas de tirar o ar. Uma delas é você deixar o reservatório aberto e o carro ligado. Aí você vai deixar ele ligado até estiver perto de abrir a válvula termostática e acionar a ventoinha. Quando o ponteiro chegou no meio lá da temperatura, eu já fechei aqui. E também antes disso eu sangrei o radiador. O radiador tem uma espécie de torneira ali. Deixa eu ver se eu consigo filmar aqui. Ali, ó. Tem uma espécie de válvula que você abre ela. Aí, ó. Você abre essa torneirinha aqui, ó, e tira o ar, vai jogando água cá no reservatório. Você vai vendo que vai saindo água e bolhas. Quando tiver saindo só água, aí você fecha ele, pronto. Aí saiu o ar do radiador. E aí pronto, é só deixar aberto aqui, ligar o carro, ligar o ar quente do carro, né, para quem tem o ar quente acionado, e esperar tiver perto de abrir a ventoinha. Aí sim, quando tiver perto de abrir, você fecha aqui o reservatório, porque aí assim ele vai fazer o ciclo completo da água, e qualquer ar que tiver no sistema, ele vai vir aqui pela mangueira de retorno, vai vir e se posicionar ali no espaço vazio que há no reservatório de expansão. Aí depois é só esperar o motor esfriar. Aí você abre ali a tampa, vai ver que tem uma pressão, né? Aí vai sair essa pressão e pronto. E depois só esperar acionar a ventoinha 3 vezes, 2 ou 3 vezes,
E ficar só de olho no nível da água, porque se tiver baixando o nível é porque ainda tem alguma bolha de ar. Aí pronto, aí você vai só completando a água ali até parar de baixar a água, tá certo? Esse foi o serviço que eu fiz hoje aqui no meu Fiesta 1.6. Eu gostei muito de fazer esse serviço. Mais do que ter o carro, eu gosto de fazer algumas coisas nele que está no meu alcance fazer. O que não tiver no meu alcance eu boto na mecânica. Mas o que está no meu alcance fazer eu faço mesmo. Isso é gostoso demais se fazer. Não é só ter o carro, é mexer nele também. Isso é gostoso demais. E aí troquei a válvula termostática e todas as mangueiras do radiador.